Sabe, poucas histórias conseguem capturar a ansiedade da vida moderna como A Metamorfose do Kafka. É uma obra perturbadora, para dizer o mínimo. E é por isso que a gente vai mergulhar nela hoje para tentar entender as camadas de alienação, a dinâmica familiar e essa linha tão tênue, né, entre o que é humano e o que é monstruoso. E a história já começa assim, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação. A gente é simplesmente jogado no meio do pesadelo do Gregório Samsa. O Kafka, ele não está nem um pouco interessado em explicar o como ou o porquê daquilo ter acontecido. A primeira frase já define tudo, uma realidade nova e horrível. E o jeito que ele narra de forma tão factual, tão direta, é exatamente o que deixa tudo tão assustador. E é aqui que está a genialidade, a coisa meio perturbadora do Kafka, sabe? O Gregório acorda transformado num monstro, mas as primeiras preocupações deles são super-humanas, super banais. Ele não tá pensando, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não, ele tá preocupado em como vai pegar o trem, como vai evitar a bronca do chefe. É esse contraste que mostra o quanto ele já era um prisioneiro da própria vida, sabe? Muito antes do corpo dele virar uma prisão de verdade. Então, vamos entrar no primeiro ato da história. Aqui, a gente vai ver as consequências imediatas dessa transformação. Todo aquele pânico que começa a se formar do outro lado da porta do quarto do Gregório. Olha, a primeira barreira que aparece de cara é a comunicação. Ele tenta falar, tenta acalmar a família, mas a voz humana dele sumiu. No lugar, só sai um guincho horrível e persistente. E com a perda da fala, ele perde a ferramenta mais básica de conexão com outras pessoas. A partir dali, pronto, ele está completamente sozinho. E a tensão, claro, só aumenta. A preocupação da família não é só com o Gregório, sabe? É com a crise que a ausência dele no trabalho vai causar. O pai está lá, impaciente, a irmã preocupada e aí chega o chefe. Isso tudo só mostra o quanto eles dependiam totalmente do Gregório como provedor da casa. A mãe até tenta defender o filho, mas ela defende a ética de trabalho dele, não o Gregório em si. É que, visto de fora, a situação é simplesmente inconcebível. Pensa bem, pro chefe dele, a única explicação que faz sentido é que o Gregório tá mentindo, tá matando o trabalho. A realidade do Gregório é tão absurda, mas tão absurda, que acusar ele de enganação parece muito mais provável do que a verdade. Até que chega o grande momento, a revelação. Depois de uma luta terrível com aquele corpo novo, o Gregório consegue abrir a porta. E a reação imediata, unânime, puro horror. O chefe dá um passo para trás, a mãe desmaia, o pai já fecha o punho com raiva, qualquer pingo de humanidade que ainda existia ali se quebra naquele exato instante. Ok, com a revelação feita, a história entra numa segunda fase. Agora, a família precisa lidar com essa nova realidade. E é aí que a gente começa a ver aquela compaixão inicial, sabe? Ela vai se desfazendo, se corroendo e dando lugar a um ressentimento. E a trajetória da Gretchen, a irmã do Gregório, é o exemplo perfeito disso. No comecinho, ela é a única que cuida dele, que tenta entender as necessidades dele. Só que, com o tempo, esse cuidado vira só mais uma tarefa, uma obrigação. O carinho dá lugar à repulsa, e ela começa a tratar ele cada vez mais como um bicho, e não mais como o irmão dela. Enquanto isso acontece, o próprio Gregório vai se adaptando. Ele desenvolve instintos novos, começa a gostar do escuro, a sentir prazer em rastejar pelas paredes, coisas de inseto mesmo. Mas ainda resta um pinguinho de humanidade ali dentro. Quando a mãe e a irmã resolvem tirar os móveis do quarto, ele se agarra com todas as forças num quadro. É o último elo dele com o passado, com quem ele era. E olha que interessante, a transformação do Gregório acaba forçando uma metamorfose na família inteira. Sem o dinheiro dele, o pai, a mãe, a irmã, todo mundo tem que arranjar um trabalho. A dinâmica de poder se inverte completamente. Aquele que sustentava a casa vira um fardo, e a família que dependia dele agora vê o Gregório como um obstáculo. De toda essa tensão que foi crescendo, uma hora ela explode. E esse é o ponto de ruptura. É o momento em que qualquer esperança de aceitação é simplesmente destruída pela violência. E a violência vem de quem menos se espera, né? Do próprio pai. Porque o pai também se transformou. Aquele homem que antes parecia frágil, idoso, agora usa um uniforme de banco todo imponente, exalando autoridade, poder. E quando ele encontra o Gregório fora do quarto, a reação dele não é de medo, é de pura fúria. O primeiro ataque é brutal, direto. O pai não pensa duas vezes. Ele empurra o Gregório com uma força absurda de volta para o quarto e machuca ele.
O recado é bem claro, né? Você não pertence mais a esse lugar. Fique aí dentro. E a coisa não para por aí. A violência só aumenta num segundo confronto. O pai começa a bombardear o Gregório com maçãs. Sim, maçãs. Um objeto do dia a dia vira uma arma. Ele não está mais tentando disciplinar um filho. Ele está tentando exterminar uma praga. E esse é o golpe fatal. Uma das maçãs fica presa nas costas do Gregório. E esse ferimento ele nunca vai sarar. É um ato de violência que sela o destino dele. É irônico, né? A maçã, que em tantas histórias é símbolo de conhecimento, de tentação, aqui é a arma que o condena à morte. A ferida física é gravíssima, claro. Mas a ferida emocional que vem depois, essa é a que realmente o destrói. Agora a gente vai ver como o Gregório é finalmente expulso da família. E não com mais violência física, mas com palavras. Tem um último momento que é muito comovente. O Gregório escuta a Gretchen tocando violino e ele é atraído para fora do quarto pelo som. A música toca ele de um jeito profundo, desperta sentimentos que ele achava que já tinham morrido. E aí a história nos faz pensar, um simples animal se sentiria assim? É a prova final de que a humanidade dele ainda estava ali. Só que a família não enxerga isso. Os inquilinos que eles estavam abrigando em casa ficam horrorizados ao ver o Gregório. E a Gretchen, aquela que um dia cuidou dele, é quem dá a sentença final. Ela não chama mais ele de Gregório, nem de irmão. Ela fala dela, se refere a ele como uma criatura. A rejeição, nesse ponto, é total, irrevogável. Esse clímax emocional todo nos leva para o final da história. E a morte do Gregório, para a família, não é um fim trágico. Pelo contrário, é o começo de uma vida nova, quase um renascimento. Já aceitando seu destino, o Gregório volta para o quarto pela última vez. Ele morre durante a noite. E olha só, ele morre sem amargura, pensando na família com ternura e amor. A morte dele é silenciosa, pacífica, um contraste gigantesco com a vida turbulenta que ele levou. E a reação da família quando encontra o corpo, puro alívio. Não tem luto, não tem tristeza, só aquela sensação de que um peso enorme foi tirado das costas. O pai chega a agradecer a Deus e, assim, quase que na mesma hora, eles já começam a planejar o futuro. Um futuro, claro, sem o Gregório. E o finalzinho da história é talvez a parte mais perturbadora de todas. A família olha para Gretchen e percebe que ela se tinha transformado numa bonita e esbelta menina. E eles veem nela a promessa de um futuro melhor com um bom casamento. A metamorfose do Gregório se completa com a morte, mas a da Gretchen, essa tá só começando. E isso tudo nos deixa com aquela pergunta final, né? A transformação do Gregório foi física, foi da noite pro dia, mas a da família foi gradual, foi moral, foi emocional. Eles deixaram de ser uma família dependente, que se amava, e se tornaram sobreviventes, pragmáticos, frios. Então fica a pergunta no ar. No fim das contas, quem foi que sofreu a verdadeira metamorfose? Quem realmente virou monstro nessa história?